Oferecimento Volvo. O carro que protege a sua família agora ajuda a proteger o futuro dela. Vini, como é que o presidente Jair Bolsonaro reagiu a esse julgamento sobre a suspeição de Moro? Bolso enigmático, Paulo Matias. Só mandou um boa tarde a todos e compartilhou a foto do julgamento no Facebook. Pelo Facebook, o presidente Jair Bolsonaro colocou lá, portanto, a foto do julgamento no momento que Lewandowski estava falando, né? E aí, portanto, ali a reportagem sobre o julgamento sobre a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, e só mandou um boa tarde a todos. O que ele... É enigmático. O Adrilles, né? É bom de interpretar sempre. Eu interpreto. Exatamente. Daqui a pouco o Adrilles vai dar a opinião dele sobre esse post do Bolsonaro, mas a gente sabe que até pelas rusgas que foram criadas aí entre ele e Sérgio Moro na saída do ex-ministro do governo, ele deve estar achando até bom esse julgamento estar acontecendo. E também sobre a história do ex-presidente Lula ter sido anulada aí as condenações dele, o Bolsonaro voltou a se manifestar, postou um vídeo lá no Twitter e também escreveu o seguinte: nós temos aí o post do Bolsonaro falando aí sobre essa possibilidade do Lula voltar e disse: ninguém vence uma maratona se não estiver preparado. Aos que teimam em desunir, lembre-se que existe algo a perder mais importante que a própria vida, a liberdade. Essa questão da maratona é interessante, a gente falou ontem aqui um pouco no Morning Show, o Zé até brincou, né, da história do Lula tá malhando aí para poder voltar, para poder se candidatar novamente. E Zé, tem uma história curiosa também, porque teve o senador Humberto Costa, antes mesmo da decisão do Edson Fachin no STF, ele fez um post lá meio que dando a entender que ele já meio que sabia dessa decisão, colocando aquele vídeo do Lula malhando e dizendo assim, ó, o homem está se preparando para voltar, né? E aí até por isso muitas pessoas cogitaram, né, que essa forte ligação do Fachin com o PT, com o Lula, de que o partido já poderia estar sabendo que essa decisão aconteceria. E aí, Zé? Aliás, bom dia, né, Zé? Bom dia, não te dei bom dia. Tudo bem, querido? Seja bem-vindo. Pois é. Muito bem, obrigado. O senador Humberto Costa disse que não sabia. Falei, imagine se eu saberia de uma situação dela. Eu acho mesmo que ele não sabia, ninguém sabia. Acho que nem o próprio Fachin sabia. Ele acordou e falou assim, sabe que eu vou reabilitar o Lula? A impressão que ficou foi essa. Então, acho mesmo que o senador não sabia. Sobre a decisão, o voto do Gilmar Mendes foi considerado um voto raivoso, irado, contra a Justiça Federal, contra o ex-juiz Sérgio Moro e contra o próprio Ministério Público Federal atuando ali na força-tarefa da Lava Jato. Muitos aqui entenderam que houve certos momentos ali de denúncias de que o grupo teria, inclusive, investigado a família do ministro Gilmar Mendes, o que é intolerável, o ministro do Supremo Tribunal Federal sendo investigado assim. Mas, enfim, a ironia é que um ministro... Eu nunca aqui relacionei um ministro à sua indicação, porque eu vejo que o ministro, quando chega no Supremo, diante daquela estabilidade, prerrogativas, irredutibilidade, ele acaba chegando à conclusão que não deve absolutamente nenhum tipo de constrangimento, a não ser a sua própria consciência. Então, o que eu vejo de diferente no Supremo são caráteres e não exatamente quem indicou. Por exemplo, o Luiz Fux foi indicado pelo ex-presidente Lula, e quem pode imaginar que o Luiz Fux reza na cartilha do Lula? Isso não é correto pensar assim. E Nuno Marques, indicado por Jair Bolsonaro, né, o mais novo ministro da Corte, é que tem agora esse poder, porque está de 2-2 na segunda turma do Supremo para mais do que cancelar tudo da Lava Jato com relação a Lula, né? Inclusive a fase de instrução, tudo. É o pior lugar para a justiça, o pior lugar para um juiz é considerado parcial. Pois não, Paulo? Só tirar uma dúvida contigo, porque me chama a atenção os valores de todos esses processos que estão sendo anulados, né? O povo brasileiro, além de ter Luiz Inácio Lula da Silva elegível e livre para disputar uma eleição, também vai ter que pagar essa conta? Ou seja, porque são alguns milhões ou bilhões até de reais, né, que a Lava Jato conseguiu recuperar e que, se os processos estão anulados,
Como é que funciona essa história? O povo vai ter que pagar? Uma vez eu vi um vídeo que é engraçado, tido como engraçado, de um bandido, um ladrão, dizendo assim: eu sou muito importante para o processo, não fosse eu, o juiz não ganharia, o policial não ganharia, o Ministério Público não ganharia, e é verdade. Essa conta é muito cara. Agora, a conta do processo do Lula é mais cara, mas muito mais cara do que aquela conta daquele bandido preso que deu essa declaração. Porque, veja bem, envolveu todo um grupo, né, de integrantes do Ministério Público, da Receita Federal, policiais, delegados federais e depois procuradores. Tudo isso é pago pelo governo. Além, evidentemente, do custo aqui no Supremo. O Supremo ficou boa parte aí dos últimos anos empenhado em discutir ali habeas corpus preventivo, depois habeas corpus do ex-presidente Lula, tudo isso jogado no lixo, porque nem aprendizado ficou. O que existe de aprendizado na Lava Jato está indo para o lixo, que é exatamente aquele velho sentimento de impunidade que está de novo retomando a vida pública e aos poderosos. Infelizmente, né, Zé? Vini? Zé, só mais uma pergunta. Muita gente acredita que por trás da decisão do Fachin de anular as condenações do ex-presidente Lula estaria... O Vini está com algum problema? Repete, por favor, Vini, por favor. Então, Zé, muita gente acredita que por trás aí da decisão do Edson Fachin de anular as condenações do ex-presidente Lula estaria justamente a intenção de livrar a cara do ex-juiz Sérgio Moro para justamente não ter esse julgamento que está tendo agora sobre a imparcialidade dele. Só que aí o Gilmar Mendes teria trucado, né, e teria pautado contra a vontade do Edson Fachin esse julgamento para ontem. Como é que fica aí essa rixa entre os ministros aí da segunda turma? Não, Vini, o Mago Zé já falou aqui nesse programa. O Moro vai pra cadeia. As coisas estão construídas para isso, gente. Só não enxerga quem não quer. Tá feito o negócio já, não tá, Zé? Eu vi ontem no plenário da segunda turma esse desconforto. Num determinado momento, o ministro Edson Fachin falou obrigado, ironicamente, obrigado pela gentileza, quando Ricardo Lewandowski o cortou, né? Mas é isso, e o Nunes Marques disse o seguinte, de que é estranha essa decisão, porque ela vem diante de uma decisão anterior do Fachin de suspender exatamente esse processo. Quando eu disse que o Moro vai para a cadeia, eu disse que ele está no caminho de um julgamento assim. Então há uma tentativa de, olha, vamos acabar com isso, e não é hora de pensar na possibilidade de inverter a situação, quer dizer, levar um réu condenado para as eleições e o juiz que o condenou para os corredores da justiça, ou seja, a possibilidade de prisão. Isso aí. Perfeito, Zé. Adriles, o presidente da República fez aquela publicação que o Vini relatou do Boa Tarde a Todos, né? Sim. E aí ele coloca a notícia de que o STF estava julgando a suspeição do Sérgio Moro, está até inclusive agora na tela o post do presidente Jair Bolsonaro. A pergunta que eu te faço é o seguinte, ele abertamente não está dizendo nada, está dizendo boa tarde, mas é muito simbólica essa publicação, né? Extremamente simbólica. Você acha que ele coloca o ódio ao Sérgio Moro, que ele tem, que ele possui, acima do processo de combate à corrupção no Brasil? Sim, sem nenhuma dúvida, é uma comemoração e é uma comemoração lamentável. O Moro teve seus desacertos, seus enganos. Realmente, eu acho que ele teve uma postura ressentida e equivocada da maneira com que ele saiu do governo, mas o Moro tinha uma certa razão em relação à leniência do combate à corrupção feito pelo Bolsonaro. Volto a dizer, o governo não tem nenhuma implicação de corrupção, mas tem a questão do filho que gera suspeita desse tipo de leniência e complacência com crimes pretéritos, né, de outros deputados, outros legisladores, inclusive gente do Centrão que está aplaudindo essa ofensiva ostensiva em cima da Lava Jato. O Zé tem toda a razão. O que está acontecendo estão colocando nas barras da justiça o homem que mais combateu a corrupção no Brasil, na operação, na força-tarefa da Lava Jato, que mais fez pela prisão de corruptos graúdos e de colarinho branco, e estão colocando em liberdade, anulando todos os processos, com reveses e reinterpretações da justiça, causando uma instabilidade jurídica danada, exatamente a condenação do Lula.
Ou seja, é uma inversão total de valores que está acontecendo. Infelizmente, o presidente, comemorando esse tipo de emparedamento do juiz Sérgio Moro, ele está comemorando também a anulação de qualquer tipo de princípio de justiça. O STF tanto fala, né, de suspeição das falas dos procuradores e juízes da Lava Jato. Olha, mas a suspeição também, sobretudo, recai em cima do próprio STF. Essas mensagens estão aí nas mãos do Gilmar Mendes há anos. Ele esperou, ele articulou para que o Moro fosse enfraquecido, ele esperou para que o povo fosse trancado, ele esperou exatamente a repercussão dessas falas na mídia, exatamente para colher exatamente um momento político mais propício para que ele desse o bote e massacrasse. Essas mensagens não têm rigorosamente nada demais. Eu acho que pedir investigação de evolução patrimonial de ministros do STF é absolutamente legítimo. Quem que vai investigar o ministro do STF? O ministro do STF é absolutamente intocável? Mais uma vez, eles colocam o ego em cima de um princípio de justiça. Não basta, né? Não basta humilhar, tem que massacrar. Não basta retirar, depois de anos, depois de 8 vezes sendo examinada a competência e o mérito dos juízes do Paraná em analisar o julgamento do Moro, tem que causar a suspeição do Moro, ou seja, a suspeição do Moro recai e reverbera na suspeição de outros juízes e outros juízos da Lava Jato, ou seja, o que a gente está vendo é uma revolta sistemática do establishment contra o próprio princípio de justiça. E quem encampa essa revolta é o próprio Supremo Tribunal Inquisitorial e Ditatorial e, infelizmente, sob algum tipo de aplauso leniente e complacente do presidente da República. Rui Barbosa, meus caros, já dizia que a pior ditadura que existe é a ditadura do poder judiciário. Sem dúvida, não há quem recorrer. Contra ela, não há a quem recorrer. Joel Pinheiro da Fonseca, bom dia para você, meu caro Joel. Bela camisa, hein, Joelzinho Marinheiro? Pijama. Que beleza. Deixa eu te perguntar uma coisa, meu caro de Joel. Pijama pro programa. Você, como um bom analista político que eu sei que é, o Moro se isolou politicamente, não se isolou? Joel, você não acha que essa situação toda também que está acontecendo com ele é por conta de um isolamento que ele mesmo fez? Isolamento que eu me refiro politicamente, isolamento até com a própria sociedade, né? Está calado, não se manifesta, não se pronuncia. Estranho. Você não acha que ele também tem culpa nesse sentido dessa situação? É mais do que um isolamento, Paulo, é uma omissão. O Sérgio Moro, ele vem se omitindo do debate público. Parece que ele foge dos holofotes. Algo que fazia sentido quando ele era um juiz. Aí ele deveria fugir mesmo, e ele era até bastante discreto, pelo menos pelas possibilidades que ele teria na época. Ele era bastante discreto. Agora, não tem motivo nenhum para ele continuar com essa discrição, com esse silêncio. Eu vejo, outro dia ele estava fazendo uma live com não sei o que do Guarujá, um negócio pequeno assim, mas daí o Jornal Nacional faz uma matéria longa sobre essa questão toda, vai atrás do Moro, ele não se pronuncia, ele não fala. Essa omissão, esse silêncio dele vai resultar na condenação dele. Se ele está achando que vão esquecer ou que vão pegar mais leve por causa disso, muito pelo contrário. O Moro já deveria, talvez já seja tarde demais, ele já deveria ter assumido o caráter político que ele tem hoje em dia e mergulhado com tudo nesse debate público. Porque é aí, é na política que ele pode ou perder ou ter uma chance aí de ganhar, de sair por cima dessa história toda. É uma ofensiva contra ele de todos os lados. Está unindo legislativo, executivo e judiciário. É isso aí. O legado da Lava Jato, vejam, pessoal, a Lava Jato, o combate à corrupção, foi a única coisa que funcionou no Brasil de 2014 para cá. Todo o resto está vindo de mal a pior. A economia de mal a pior, a situação da política, as nossas esperanças para o país, tudo de mal a pior. A única coisa que melhorou era o combate à corrupção. A gente estava vendo políticos corruptos, empresários, banqueiros, criminosos de colarinho branco sendo presos nesse país, julgados, investigados, julgados e condenados. Isso está sendo implodido agora. A Lava Jato foi incrível. Em 2 anos, a Lava Jato foi completamente, primeiro, esvaziada, e agora o próprio combate à corrupção também desmoronado, e os agentes desse combate desmoralizados, perseguidos e, muito possivelmente, punidos no segundo momento, né? Tá certo. Vamos ver o que o Moro vai fazer, mas eu acho que ele já perdeu o pé nisso aí, ele já deveria estar mais presente nesse debate público.
Sim, o que se revelou na Vaza Jato tem coisas relevantes, não é trivial não. Um juiz sugerindo testemunha, um juiz sugerindo estratégia de mídia para o procurador não está certo, mas isso é uma coisa. O que eles querem pintar é o seguinte, dado que você pegou um pequeno abuso desse, e o Gilmar Mendes dizer que isso é o maior escândalo da justiça, é uma vergonha. Tem juiz condenado por receber propina aqui no país. Porque ele ter falado uma coisa indevida para o procurador é pior do que isso? Óbvio que não. Então é um absurdo ele ter falado isso. Ok, mas, enfim, João. o fato de ter acontecido esses pequenos... Só para finalizar, o fato de ter acontecido esses pequenos abusos não significa que esse combate à corrupção foi fictício. E essa é a mentira que estão tentando vender. Então, já que o Lula foi solto por uma tecnicalidade, estão dizendo, então ele era inocente, então as provas não existiam, então não houve petrolão, não houve nem mensalão, se você perguntar para eles. É um absurdo como essa narrativa está vigorando, e está vigorando com a ajuda do Supremo, do Legislativo e do Executivo.